A partir desse momento, então, nós vamos começar a nossa aula, que tem como objetivo analisar textos bíblicos que foram tratados na última aula, a partir da apresentação de duas perspectivas com relação à eleição, sendo a primeira tendo sido proposta pelo John Piper, em um vídeo onde ele defende o conceito calvinista de eleição individual, e a segunda perspectiva tendo sido apresentada pelo William Lane Craig, onde ele faz uma defesa do conceito de eleição corporativa, uma perspectiva arminiana de eleição. Esses textos foram apresentados por esses comentaristas e nós pudemos ver na última aula. O que nós pretendemos fazer hoje, portanto, é uma análise acerca desses textos, tentando verificar possibilidades interpretativas dos mesmos, se há uma compreensão possível diferente daquela que foi apresentada nos vídeos que nós assistimos. Tanto aqueles textos apresentados pelo Piper e por ele interpretados para a defesa da eleição individual, como também os textos apresentados pelo Craig e que foram usados por ele para defender o conceito de eleição corporativa. A ordem dos textos é Efésios 2, 4 a 9, 1 Coríntios 1, 26 a 30, depois Tiago 2 e 5, e por fim Atos 13 e 48. Nós pensamos esses 4 textos do universo de textos que foram apresentados pelo Piper. Esses foram apresentados como textos que suportam ou dão suporte ao conceito de eleição individual. Os textos que o Craig usa para dar suporte ao conceito de eleição corporativa são os de Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14, Romanos 8, 28 a 30, onde ele faz uma interpretação diferente da ideia de predestinação. Esse mesmo texto de Romanos 8, 28 a 30 é amplamente usado pelos os defensores da eleição individual, onde eles associam a ideia de predestinação como sendo algo relativo ao próprio conceito de eleição. Não diferente disso, ao passo que o Craig dá uma outra interpretação para a ideia de predestinação, o que não seria a mesma coisa que eleição. Depois o texto de 2 Pedro 3 e 9 e, por fim, 1 Timóteo 2 e 4. Então, vamos começar. Nós vamos ler os textos todos e vamos tecer alguns comentários sobre possibilidades interpretativas desses textos. O primeiro texto que vamos verificar é Efésios capítulo 2, versos 4 a 9, foi usado pelo Piper para a defesa da ideia de eleição individual. O texto diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, qual foi aqui a apresentação do Piper com relação a esse texto? Ele pontuou aqui algumas coisas que são fundamentais para a ideia da eleição individual. Primeiro, o conceito de morte espiritual, que aparece no verso 5, quando diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, em seguida diz, pela graça sois salvos. Na perspectiva da eleição individual, o homem, o indivíduo que é eleito por Deus,
e que antes da conversão, antes da salvação, estava nessa condição de morte, morte espiritual, sendo essa a condição de todos os homens, descendentes de Adão, e por essa condição, esses apresentam uma total incapacidade de dar qualquer tipo de resposta a Deus. Eles não teriam como, por si sós, responder à oferta da salvação, porque eles estão espiritualmente mortos. Os irmãos que defendem, que pensam acerca da eleição individual, levam isso muito a sério, isso é muito caro para eles. O homem não pode responder ao chamado de Deus porque ele está morto. Como morto espiritual, ele não pode compreender, ele não tem fé, ele não tem inclinação para as coisas de Deus, tudo que ele conhece é o pecado. Essa condição de morte corresponde ao estado de total depravação, ou seja, é morte no sentido de estar absolutamente imerso em uma natureza absolutamente pecadora ou pecaminosa. Logo, esse homem não responde a Deus. Ele não tem como chegar a Deus por si só ou responder positivamente ao chamado do Evangelho. Sendo essa a condição de todos, a perspectiva da eleição individual diz que aqueles que Deus elegeu individualmente, no ato do chamado, recebem vida espiritual transmitida pelo Espírito Santo, que nós chamamos de regeneração. Claro que aqui nós estamos considerando que os irmãos que defendem essa posição compreendem que a regeneração, no que tange à ordem dos eventos soteriológicos, ela vem logo depois ou simultaneamente ao chamado. O chamado é a apresentação do Evangelho, a exposição do indivíduo à mensagem do Evangelho. Então, logo em seguida, ou paralelamente a isto, ele é regenerado, ele passa a ter vida, ele recebe vida. Tendo recebido vida, ele superou, pela graça de Deus, esse estado de morte espiritual, estando agora em condições de responder positivamente ao chamado. Então, isso é um privilégio apenas dos eleitos individualmente. Aqueles que não são eleitos permanecem no seu estado de morte e não podem responder o chamado de Deus, ao chamado de Deus. Então, o Piper coloca esse estado de morte espiritual como sendo uma condição importante em todo esse processo e compreensão do conceito de eleição individual. Depois, verso 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É comum entender aqui que a expressão isso não vem de vós, é dom de Deus, refere-se à fé. Então seria muito adequado, dentro da perspectiva da eleição individual, considerar a fé como sendo um dom de Deus. Se isso é assim, essa fé salvífica, que não é meramente a crença na existência de Deus, essa crença ela é comum entre os homens, mesmo entre os pecadores, os perdidos, mas é aquela fé salvífica que compreende e que se submete ao Evangelho, que crê no Salvador, que crê firmemente na suficiência de Cristo para salvar, levando o indivíduo, portanto, a se tornar absolutamente dependente de Cristo para a salvação e confessando-o como seu Salvador. Então, se isso aqui diz respeito à fé, nós estamos diante aqui de uma conveniência muito grande para o conceito de eleição individual, porque só tem fé salvífica aquele eleito que Deus decidiu salvar. Essa decisão acontece na eternidade. Então, se a fé aqui é o que responde
ao que Paulo diz, isso não vem de vós, então nós teríamos uma forte defesa da eleição individual a partir desse conceito. Se a fé é um dom de Deus, Deus a dá aos eleitos. Isso explicaria por que os não eleitos não chegam à fé, porque não receberam esse dom. E aquele a quem Deus dá o dom, ele chegaria necessariamente à fé. Então tem esses dois elementos aqui nesse texto, nesse primeiro texto, que suportam ou dão suporte ao conceito de eleição individual. Agora, a nossa proposta é ver se há possibilidade de entender os textos de mais de uma maneira. Não é, veja, repito, disse no início, não é se esses textos eles podem ser simultaneamente usados com a mesma validade para os dois conceitos. Isso não é possível, porque aí nós teríamos o texto dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Isso não é assim. O texto diz uma só coisa. A Bíblia tem uma só mensagem, a verdade é uma só. Mas aí, o que nós estamos questionando é, será que essa interpretação que se dá, seja de um lado ou do outro, é a interpretação correta? Será que esses textos não permitem uma outra interpretação melhor? Ou pelo menos uma interpretação alternativa que deve ser pensada, levada em consideração? Vejamos isso com relação a esse texto. Primeiro, quando diz no verso 5 que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, isso aqui interpretado como eu expus há pouco, como sendo a regeneração que antecederia a conversão, Deus dá vida ao morto para que ele, ao eleito, mas que estando ainda no estado de morte espiritual, recebe vida de Deus para ter condições de responder ao chamado e em seguida se converter. Será que esse é o único sentido possível? Eu diria que tem uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade, que seria, primeiro, deve-se considerar que todos os homens que estão em Adão estão mortos espiritualmente. Isso é uma verdade bíblica e aqui todos concordam. Não há divergência com relação a calvinistas e arminianos. Todos concordam com isso. Todos os homens que estão em Adão ainda estão espiritualmente mortos. Estando espiritualmente mortos, eles não têm afeições com relação às coisas de Deus, a não ser, talvez, afeições superficiais ou reminiscências da espiritualidade. Mas essas reminiscências não o levam a superar a sua condição de morte espiritual. Então, essa é uma condição generalizada, pertence a todos. A expressão nos vivificou juntamente com Cristo, eu acho que aqui é um ponto central. Se isso significa a regeneração na perspectiva calvinista, ou se isso não poderia significar a condição do homem que já está em Cristo, tendo já passado pelo estado de conversão. Ou seja, ele já se converteu por meio da graça de Deus. E agora ele vive espiritualmente. Então aqui teria uma alteração na ordem dos eventos. Essa pessoa que vive, ela é convertida. Ela se converteu e recebeu vida, foi regenerada por Deus. Numa perspectiva arminiana, como seria possível que um morto respondesse ao chamado? Os arminianos respondem isso da seguinte forma, que o homem morto, de fato, não pode por si só chegar à fé. Porém, se ele é capacitado pela graça de Deus, ele poderá dar uma resposta positiva ao chamado. Os arminianos chamam isso de graça preveniente, que nada mais é do que uma graça capacitadora, que auxilia esse homem que não compreende as coisas de Deus a crer, e inclina o coração desse homem para responder positivamente ao chamado.
só não o obriga a fazê-lo. Aqui nós temos uma diferença entre arminianos e calvinistas. Os calvinistas, pelo conceito de eleição individual, creem numa graça irresistível, ao passo que os arminianos creem na possibilidade de resistência à graça de Deus. Mas aqui a graça estaria agindo, inclinando, capacitando, abrindo o entendimento, persuadindo, na perspectiva de convencer esse homem, levando-o à fé, à confissão. Então, nessa perspectiva, é possível entender que os mortos podem superar esse seu estado de incapacidade pela graça de Deus, sendo essa graça capacitadora, e assim chegarem à fé e se converterem e receberem vida. Então, o que estaria em foco aqui é a graça de Deus que leva o homem a responder positivamente. Então, isso se encaixaria aqui, sem problema algum. Com relação ao verso 8, que diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É sabido entre os intérpretes que esse texto, esse verso 8 e 9, ele pode naturalmente ter mais de uma interpretação. Uma seria que isso se refere à fé, e outra seria que isso se refere à própria salvação. Então, os comentaristas levam em conta isso e consideram a possibilidade disso estar falando de uma coisa ou de outra, ou das duas coisas. Eu quero ir um pouco além. Eu penso que nós temos aqui elementos no texto suficientes para afirmarmos que isso aqui não se refere à fé, mas se refere à salvação. E isso por quê? Porque esse conceito de isso não vem de vós, que Paulo aqui estabelece, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse isso não vem de vós tem que ser compreendido à luz do verso 9, quando diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E nós sabemos que na teologia de Paulo existe uma tensão proposital estabelecida pelo apóstolo na sua abordagem da história da salvação quando ele se dirige aos judeus. Paulo foi inflexível na apresentação da salvação como tendo uma base diferente daquela que os judeus tinham, que era a ideia de que eles se conservavam salvos se guardassem a lei. E Paulo expunha de forma contraditória a graça, a fé, como elemento que salva e não as obras. Então ele está pensando não na fé quando faz esse confronto, mas na salvação. Então a salvação, baseada na fé, é apresentada por Paulo como sendo a verdade soteriológica em oposição ao conceito judaico de salvação fundamentada nas obras da lei. Então, isso aqui se refere à salvação e não à fé. Porque em seguida ele diz, isso não vem das obras, então não faria sentido nós interpretarmos a fé como sendo o que não vem de vós. Por quê? Ficaria estranho isso aqui. Ou seja, o que não vem, o que é dado pela graça de Deus é a fé. E a fé não vem das obras. Então não teria sentido isso aqui. A única coisa que faz sentido é o que é dado por Deus gratuitamente é a salvação que é recebida por meio da fé. E essa salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu sou salvo porque eu conquistei isso por meio da minha fidelidade à lei. Então, está claro, eu entendo, eu penso assim que o texto nos dá esse suporte, que o verso 8, quando diz que isso não vem de vós, se refere à salvação e não à fé. A fé é o meio de apropriação da salvação. Sendo isso assim, então seria perfeitamente possível nós entendermos que a fé é algo que também, aqui obviamente nós não queremos em toda essa discussão dizer que a fé não é algo que Deus em graça potencializa e conduz e aponta para o Salvador. Isso é um fato. A graça de Deus também nos leva
a crença certa, a fé correta, mas aqui nós estaríamos pensando numa perspectiva arminiana, diante da ideia de que essa fé não é exclusiva de um grupo de eleitos, mas ela é proposta a todos os homens que se submetem ao chamado de Deus, uma vez que naquele ambiente salvífico o Espírito está operando, capacitando o homem a superar o seu estado de alienação espiritual, podendo ele chegar à fé. Então, esse mesmo texto que foi usado por Piper para a defesa da eleição individual pode tranquilamente ser usado para a defesa da eleição corporativa, ou até mesmo, como os arminianos tradicionalmente creem, da chamada eleição por presciência. Ou seja, é um texto que pode ser entendido de forma diferente daquela que foi apresentada em defesa da chamada eleição individual. Em seguida, temos o próximo texto, que é 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 30. Esse texto diz o seguinte: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Esse foi o segundo texto usado pelo Piper em defesa da chamada eleição individual. Qual a ideia aqui apresentada por ele? E aí seria a primeira possibilidade interpretativa. É que Deus não escolhe um grupo, como ele diz, indefinido de pessoas, um corpo, um grupo orgânico de pessoas para a salvação, sendo que os componentes desse grupo não foram determinados por Deus, podendo ser qualquer pessoa. Esse é o conceito de eleição corporativa. Piper diz: esse texto não nos permite pensar dessa forma, porque esse texto aponta para uma decisão de Deus com relação a quem seria salvo e a quem não seria. Entendido, então, como um texto que dá suporte à ideia de eleição individual. Toda boa interpretação tem que levar em conta o contexto. Só fechando aqui, desculpa. Só fechando aqui a ideia de Piper. Então, ele usa, por exemplo, a expressão que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, conectando isso ao início do texto, que diz: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos. O que Piper quis dizer aqui com esse texto é que, na igreja de Corinto, por um decreto eterno, Deus tinha decidido quem se salvaria. E seria aquele grupo de irmãos que ele identifica aqui como humildes. Deus rejeitou outras pessoas e elegeu essas, e as características dessas são humildade, simplicidade, tal. Então, ele usa esse conceito para dizer que isso aponta para indivíduos que Deus escolheu naquela cidade de Corinto desde toda a eternidade. Esses indivíduos tinham determinada configuração e Deus decidiu que queria eles e não os outros. Apontando, então, por essa interpretação, para uma eleição de pessoas, de indivíduos. Mas, como eu ia dizendo, a boa interpretação tem que levar em conta o contexto, e vocês sabem muito bem disso. Vocês que já pagaram a hermenêutica, talvez alguns pagaram a exegese. É fundamental olharmos para o contexto. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou abrir aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, um pouco antes do verso 26, começando no verso 17, para que a gente tenha ciência de toda a situação. O verso 17 diz: porque Cristo enviou-me não para batizar,
mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Levem em conta isso, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E então, ele chega nesse verso 26, que abre esse parágrafo, esse período que nós estamos aqui expondo, que vai do verso 26 a 30. E aí ele segue: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados e tal. Vamos entender esse contexto. Paulo estava falando para uma igreja, a igreja de Corinto, que estava indevidamente flertando com a sabedoria humana, mundana. Vocês devem lembrar que no início dessa carta, Paulo censura aqueles que estão dividindo a igreja em grupos. Dentre esses grupos existia o grupo de Apolo. Apolo era um sábio, um douto, um culto pregador, fortemente capacitado no campo da apologética para defender a fé e convencer opositores. É possível que a inteligência de Apolo tenha cativado irmãos ali e levado-os a comparar a pregação de Apolo, a forma como Apolo pregava, com a forma que Paulo pregava. Paulo era simples na sua pregação. Apesar de toda a sua envergadura intelectual e espiritual, quando se tratava de apresentação do evangelho, Paulo era simples, ele era objetivo, porque ele não queria complicar a mensagem, mas facilitar a compreensão dos ouvintes. Então, é possível que alguns irmãos em Corinto preferiram Apolo a Paulo, porque Apolo tinha um discurso erudito, ele era alexandrino, e os alexandrinos eram conhecidos por sua capacidade retórica e coerência argumentativa e logicidade na apresentação de argumentos. Esses irmãos que teriam supostamente sido seduzidos pelo estilo de Apolo, eles demonstravam uma inclinação para exaltar a sabedoria. E essa inclinação levava-os até mesmo a considerarem a filosofia como algo válido no tratamento das questões cristãs, dos temas cristãos. E Paulo condena esse tipo de atitude. Então, muitas vezes, nessa carta, ele vai combater a sabedoria humana, a sabedoria dos homens, como sendo algo absolutamente inútil para a fé. A sabedoria dos homens é incapaz de produzir qualquer tipo de verdade espiritual. E Deus rejeita essa sabedoria. Então, é possível que aqueles irmãos que tinham uma inclinação, que flertavam com a sabedoria e que defendiam isso e chegavam até mesmo a formar grupos em torno daquele que eles julgavam mais sábio, eles estivessem condicionando os temas cristãos aos conceitos estabelecidos pela filosofia humana. Paulo rejeita isso de forma completa. E ele confronta isso com os fatos bíblicos, quando diz: Deus rejeitou a sabedoria do mundo, porque ela é incapaz de compreender o seu plano.
E na sua própria sabedoria, Deus decidiu que os homens não chegariam a ele pela sabedoria humana, mas chegariam a ele nos termos que Deus estabeleceu, que são os termos da fé. Então, essa fé se baseia, ou melhor, essa fé aponta para a aceitação da salvação a partir de um sacrifício substitutivo, que é o sacrifício de Cristo. Agora, a sabedoria humana rejeita isso e entende isso como sendo totalmente inadequado. Seja essa sabedoria vista na perspectiva religiosa dos judeus, que entende isso como escândalo, seja na perspectiva filosófica dos gentios, que entende isso como absolutamente sem sentido. Mas foi assim que Deus decidiu. Então, esses que rejeitam a maneira como Deus salva e a julgam inadequada, eles não chegam à salvação, porque a arrogância da sua intelectualidade os impede de aceitar os termos que Deus estabeleceu, os critérios salvíficos que foram estabelecidos por Deus, de modo que essas pessoas permanecem alienadas. Então, Paulo está argumentando aqui contra a sabedoria humana que estava seduzindo alguns crentes em Corinto. E aí ele chega nesse ponto, em termos de argumentação, como quem vai agora fechar o raciocínio e completar o argumento. E ele vai usar agora termos práticos, dizendo: vejam que entre vocês não existem muitos sábios, muitos poderosos. Por quê? Porque na simplicidade de vocês não dificultaram esse acesso à graça de Deus por meio de argumentos humanos, mas vocês se abriram para Deus sem argumentar ou contra-argumentar, diferentemente daqueles que se deixam guiar pela sabedoria e por isso rejeitam a salvação proposta por Deus. Veja, estamos vendo aqui uma interpretação possível. Então, toda a discussão de Paulo é no sentido de mostrar para eles que a simplicidade dessas pessoas que receberam a graça da salvação levou-as a não contra-argumentar e a não dificultar as coisas, ao passo que a sabedoria humana que alguns estavam defendendo em Corinto é a razão pela qual os homens não aceitam a Cristo como Salvador, porque para eles Cristo vai ser ou escândalo ou vai ser absolutamente incompreensível e inaceitável. Um Salvador morto na cruz não faz sentido para eles. Para o mundo que valorizava a sabedoria como sendo o elemento que emancipa o homem e o torna melhor. Então, nesse sentido, aqui vai se aproximar muito do que Jesus encontrou entre os judeus, por exemplo. Ele disse em Mateus 21 que meretrizes e publicanos precediam líderes religiosos judaicos no reino de Deus. Mateus 21. E por que isso? Porque meretrizes e publicanos estavam abertos para a mensagem dele, ao passo que líderes judaicos, príncipes dos sacerdotes, que é quem está naquele contexto do capítulo 21, príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo, rejeitavam a mensagem do evangelho por conta da sua própria compreensão acerca do que é a verdadeira religião. Os publicanos, as meretrizes, não tinham esses escrúpulos religiosos, de modo que o evangelho os alcançava sem enfrentar essas barreiras, esses muros de contenção que afastam os homens da mensagem do evangelho. Que no caso daqueles judeus era a arrogância religiosa. Então ali Jesus diz: as meretrizes e os publicanos entram adiante de vocês no reino de Deus. Por quê? Porque eles não têm esses escrúpulos da falsa religiosidade que vocês têm. Então, isto está bem contextualizado com Corinto, no texto de Coríntios, melhor dizer.
O próximo texto é Tiago 2:5. Tiago 2:5. Que diz assim: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? O contexto de Tiago não é o mesmo, mas de alguma forma é parecido com o contexto de Corinto. Lá o contexto era o confronto entre a maneira como Deus salva e a sabedoria humana. Paulo estava confrontando os sábios segundo o mundo com aqueles que são salvos pela graça, pela fé. Aqui Paulo está confrontando os que são salvos com os ricos, em uma situação em que os ricos estavam sendo excessivamente considerados entre os irmãos, em detrimento até mesmo deles próprios. Havia uma valorização exacerbada dos ricos naquela igreja, uma certa subserviência aos ricos naquela igreja, ao ponto deles terem algum destaque na igreja pelo seu status social. O Tiago está rejeitando isso e dizendo que isso não é adequado, porque essa discriminação, essa acepção de pessoas, ela não deveria ser praticada na igreja. Todos deveriam ser tidos como iguais na igreja. Isso seria em valorização e honra dos mais pobres. Então é disso que Tiago está tratando. E aí ele vai usar o exemplo também da igreja a qual ele escreve para justificar isso, deixando claro que se eles próprios estavam valorizando mais o status social do que as pessoas e do que os irmãos, eles deveriam levar em conta que a ação de Deus vai no sentido contrário a isso. Então, Deus não age dessa forma. E a prova que ele usa, a prova que ele utiliza para mostrar, para deixar isso claro, é a própria configuração da igreja, em que a maioria era de pobres, de irmãos simples. Então, se Deus deu a maior de todas as bênçãos e a maior de todas as honras aos pobres, como eles estão, então fazendo tal acepção de pessoas e valorizando exacerbadamente os ricos, sendo que os ricos são os que os oprimem? E Tiago vai argumentar exatamente dessa forma. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, Deus não fez acepção e Deus honrou os pobres com a salvação. Agora, a questão aqui é que o Piper apresenta, e isso é uma resposta possível, uma interpretação possível, que Deus escolheu individualmente pessoas pobres e rejeitou outras, defendendo o conceito de eleição individual. Mas também é possível, entendendo todo esse contexto, que o que Tiago está dizendo aqui seja a mesma coisa que Paulo disse com relação aos coríntios, se é que aquela interpretação, a segunda interpretação aqui exposta, é razoável, é a melhor, se é que é assim. Estamos vendo possibilidades. Então, Tiago está tratando e dizendo o seguinte: veja que, diferentemente dos ricos, arrogantes, presunçosos, ensimesmados, senhores de si mesmos, que não se submetem a Deus por sua arrogância, diferentemente desses ricos, os pobres, na sua sensibilidade e humildade, na sua própria condição de extrema limitação, foram honrados por Deus quando, diante do Evangelho, não ofereceram resistência, recebendo, portanto, a graça da salvação dessa forma. Então, é possível que Tiago esteja dizendo isso quando diz que Deus escolheu
honrar aqueles que o mundo desonra. Então, não seria necessariamente que Deus prefere pobres a ricos, porque aqui, se nós considerarmos isso, nós estaríamos correndo o risco de dizer que Deus escolhe pobres porque a sua pobreza lhes dá méritos. E aqui seria uma salvação meritória, ou seja, os pobres, por sua condição, recebem um mérito em oposição aos ricos. Então, se Deus concede a salvação com essa base, a salvação seria meritória, colocando em risco o próprio conceito de graça de Deus. Então, se é verdade aqui, essa ideia de que é a pobreza que determina quem Deus escolhe, então nós estamos colocando em risco o conceito de liberdade divina para escolher, porque esse conceito de liberdade divina faz com que ele eleja qualquer pessoa, independente do seu status. E aí seria uma graça ainda maior eleger o rico arrogante, talvez. Porque esse seria ainda mais pecadores do que os pobres humildes. E ao elegê-lo, Deus estaria superando essa arrogância com bondade e misericórdia, demonstrando que a sua salvação alcança os piores pecadores. E a sua eleição não é meritória. Então, eu penso que é muito arriscado nós entendermos aqui, uma vez que Tiago está tratando de pobres e não de indivíduos pobres específicos, e está colocando isso em oposição à riqueza que gera arrogância, e Paulo, em Coríntios, está tratando dos simples, dos humildes, em detrimento dos arrogantes intelectuais, lá poderia se aplicar a mesma coisa. Se Deus prefere os simples pela simplicidade, então a simplicidade é tida como uma virtude, em oposição à arrogância dos sábios segundo o mundo. E se Deus elege com base nesse mérito da virtude dos simples, ou dos simples, então a eleição baseia-se de alguma forma em algum mérito humano. E isso contraria o conceito de eleição por graça, que é tão caro para os próprios defensores da eleição individual, que diz que Deus não é condicionado a decidir uma coisa ou outra com base no indivíduo ou na pessoa. Então, eu penso que é perfeitamente possível nós entendermos esses textos a partir do confronto entre essas condições, que diria assim, no caso de Corinto, Deus salva nos critérios que ele estabeleceu. E essa salvação chega muito mais facilmente àqueles que não oferecem resistências do que àqueles que oferecem resistência. E a prova disso está na constituição da igreja de Corinto. Quem chegou à graça, quem recebeu a graça? Aqueles que, por sua limitação, por sua simplicidade, não ofereceram dificuldades para o chamado, recebendo então a graça de Deus, sendo levados à fé pela graça de Deus e sendo, portanto, aqueles que constituem a igreja. Mesma coisa é possível aqui. Quem compõe a igreja? Aqueles que, por sua condição, limitação, são naturalmente mais abertos, mais simples, não são arrogantes como os ricos. Então, eles estão mais abertos à mensagem, recebem a mensagem com mais facilidade. E os ricos, ao contrário, não se submetem, não querem se sujeitar, não são humildes o suficientes. Por quê? Porque são opressores, porque são ensimesmados, porque são arrogantes. E aí Tiago vai provar isso dizendo, é só você olhar para a configuração da igreja. Vejam que Deus escolheu vocês para que vocês sejam ricos e rejeitou os ricos, deixando-os na sua pobreza espiritual. Por quê? Porque eles são arrogantes. E assim como os judeus faziam com Cristo, eles fazem também. Eles não se submetem, porque o evangelho coloca em xeque a sua arrogância. Então nós teremos aqui uma interpretação possível, que não apontaria aqui para uma defesa da eleição individual, mas para o fato de que algumas pessoas, por sua condição, estão mais abertas ao evangelho do que outras. Isso aí pareceria também com que Isaías vai dizer lá
capítulo 29, que diz que Deus deu espírito de sono, de sonolência aos judeus, de modo que eles não podiam crer, não podiam compreender. Agora, que judeus? São aqueles que viviam de forma arrogante, perversa, deturpando os fatos da verdade e conspirando contra isso, praticando toda sorte de males, sendo opositores. E quando diz que Deus fechou os olhos, ou seja, para que eles não vejam, e os ouvidos para que não ouçam, ali nem são os olhos literais, nem os ouvidos literais. O próprio texto deixa claro. Os olhos são os profetas e os ouvidos são os videntes, ou seja, em uma geração afundada no pecado, como era aquela de Isaías, onde até os sacerdotes e os próprios profetas e videntes se entregavam a toda sorte de perversidade, Deus incapacita os profetas e os videntes, de forma que o povo não tem mais como compreender a palavra de Deus. Então, é uma entrega judicial a uma condição de cegueira espiritual, de forma generalizada, à semelhança do que é dito em Romanos capítulo 1, quando diz que os homens, não se importando em ter conhecimento de Deus, foram entregues à maldade do seu próprio coração para praticarem toda sorte de perversidade. Então, primeiro vem a recusa dos homens. Primeiro vem a entrega ao pecado e toda sorte de perversidade. E em seguida vem a ação judicial da parte de Deus. Muito bem, são 8h15. Nós vamos ter que ficar por aqui, por enquanto, tá? Porque daqui a pouco começa outra aula, e a aula de outro professor. Então, os próximos textos que eu prometi que veremos agora, que são Efésios 1, 3-14, Romanos 8, 28-30, 2 Pedro 3 e 9 e 1 Timóteo 2 e 4, fica para amanhã. Amanhã nós vamos ver esse texto, tá bom? Bom, o que é que nós fizemos aqui? Não estamos afirmando que essa interpretação que foi dada, diferente daquela que o Piper dá, é a interpretação correta. O que estamos fazendo é verificando se é possível entender esses textos sobre outras bases, se é possível compreendê-lo de forma diferente. E aí nós chegaríamos à conclusão de que esses textos não estão necessariamente apontando para uma eleição individual, porque a natureza do contexto no qual esses textos são escritos condicionam uma determinada interpretação. Então, nós estamos verificando se é possível chegarmos a essa interpretação, considerando outras possibilidades, tá bom? Amanhã nós vamos fazer a mesma coisa com o Craig, verificando se a interpretação dele é razoável e se existem outras interpretações possíveis que dariam mais suporte à eleição individual do que à eleição corporativa. Eu quero, então, abrir agora para que, nesses poucos minutos, vocês se manifestem e o que não conseguirem dizer agora, vocês dizem amanhã, tanto em termos de pergunta como em termos de colocação. Eu vou sair aqui do compartilhamento de tela agora. Fiquem à vontade. Muito bom, professor, a explanação dos textos, né? Visto que o senhor falou certamente dos dois lados, né? Eu vejo tanto 1 Coríntios como Tiago a respeito do reino, né? Da esfera do reino, como ele traz também em Romanos 8, 29, a qual sobre o Cristo governa, né? Esse mesmo sentido do Piper, né? Da eleição individual, incondicional das pessoas. E eu acho que eu consigo me atentar a essa visão da interpretação tanto de Tiago como a 1 Coríntios. Basicamente isso, né? Quando ele fala não escolheu Deus, né? Acho que ali ele está falando realmente no reino, na esfera, no Certo. sentido de esfera, né? No caso.
Certo? Ok, Anderson? Certo. Mais algum irmão? Então, o que nós fizemos foi ver uma interpretação possível, né? Olhando o contexto, e não estamos aqui impondo e dizendo que essa é a interpretação, estamos vendo possibilidades interpretativas. Ainda faltou um texto, que foi o de Atos 13:48, mas amanhã a gente vê isso para sermos justos. Esse texto realmente é um texto muito interessante na defesa da chamada eleição individual, Atos 13:48. É aquele que diz que creram todos os que estavam destinados à vida eterna. Então, a gente vai ver amanhã esse texto. Mas alguém quer dizer algo ou fazer alguma pergunta? Compreenderam as colocações ou alguma coisa ficou subentendido? Deu para compreender, pastor. No caso, em ambas as correntes, né, como elas têm as suas devidas visões, né, deu para compreender nesse sentido. Certo. Aí a gente pôde ter essa noção. Vocês vão ter esse vídeo depois e vão poder, com mais calma, verificar as considerações que foram feitas aqui. Então, o que nós estamos fazendo hoje é nós estamos considerando as colocações, primeiro do Piper, que usa esses textos, fazendo menção à maneira como ele interpretou e verificando se esses textos poderiam ser interpretados de outra maneira. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Basicamente, estamos transitando em possibilidades, nas vias das possibilidades interpretativas desses textos. E depois, o que eu aconselho é que, de posse desse vídeo, vocês possam, com calma, fazer análise, comparando tanto o que o Piper falou, como também o que foi colocado aqui, podendo fazer, portanto, o seu próprio juízo disso aqui. A mesma coisa vamos fazer amanhã com o Craig, os textos que ele usa para dar suporte à chamada eleição corporativa. Mais alguém? Bom, então parece que não. Amanhã, se Deus permitir, nós nos encontramos de novo, tratamos dos demais textos e nas próximas aulas, provavelmente a partir da semana que vem, nós adentraremos nos outros temas da soteriologia. Ainda temos muita coisa boa, importante para ver, coisas como a regeneração, a conversão, a regeneração, a justificação, a santificação, a questão da segurança da salvação, e etc. São coisas muito importantes que a gente vai estudar aqui ainda nessa disciplina de soteriologia.